Você já parou para pensar que a experiência emocional de meninas e mulheres autistas pode ser bem diferente da dos meninos? Pois é, fontes recentes mostram que as dificuldades emocionais costumam ser mais intensas nelas. Hoje, a gente vai tentar entender por que isso acontece e mergulhar fundo nas características que tornam essa vivência tão única. E essa manifestação tão particular tem um motivo, sabe? É que, em geral, as meninas no espectro costumam ter uma motivação maior para socializar. Isso faz com que elas se tornem grandes observadoras do ambiente, dos gestos e acabem imitando os comportamentos que elas admiram. São estratégias de adaptação super inteligentes, mas que, como vamos ver, têm um custo emocional bem alto. E aí a gente chega na pergunta principal, né? Por que essa intensidade toda? Olha que curioso, estudos que acompanham pessoas por anos mostram que, mesmo que a infância de uma menina autista pareça super tranquila, o sofrimento emocional tende a explodir na adolescência. Parece que é uma combinação daquela ebulição de hormônios com o aumento gigante das cobranças sociais dessa fase. Ok, vamos aprofundar um pouco mais nisso. Para a gente decifrar essa dinâmica, tem um conceito que é chave: a camuflagem, ou masking, como também é conhecida. É por causa dela que o autismo feminino muitas vezes fica invisível por tanto tempo. Tá, mas o que é essa camuflagem na prática? Pensa num conjunto bem sofisticado de táticas para conseguir navegar no mundo social. Envolve imitar gestos, compensar alguma dificuldade de interação e, principalmente, assimilar comportamentos que ela vê em outras pessoas, em filmes, em livros, em todo lugar. É um esforço consciente o tempo todo para se encaixar. E aqui que a conta chega. O uso sem parar dessa máscara social acaba trazendo duas consequências diretas e muito pesadas. A primeira é o atraso no diagnóstico, porque, é claro, os traços mais autênticos ficam ali, escondidos. E a segunda é uma angústia profunda, muitas vezes sem nome, sabe? E um sentimento de exaustão que parece que nunca vai ter fim. Bom, se o preço dessa máscara é tão alto, como é que é então o universo que pulsa por trás dela? A partir de agora, a gente vai mapear os traços emocionais que definem esse universo interno, que é um lugar, assim, incrivelmente rico, mas muitas vezes bem turbulento. De cara, 3 traços se destacam. Primeiro, uma sensibilidade extrema a injustiças e conflitos. Uma fofoca boba, uma briga por perto pode ser fisicamente exaustiva. Para fugir disso, vem o segundo traço, um mundo imaginário riquíssimo, um espaço seguro para onde dá para escapar. E terceiro, as emoções se manifestam no corpo. A alegria vira euforia física, sabe? E o estresse vira dor de cabeça, dor de estômago, dor muscular. O quarto traço é o neuroticismo. E aqui tem uma coisa que a pesquisa descobriu que é fascinante. Tanto os traços autísticos quanto o próprio ato de se camuflar estão ligados a notas mais baixas em testes de inteligência emocional. Ou seja, o esforço para se esconder acaba afetando o jeito como as emoções são processadas e percebidas. E tudo isso meio que leva ao quinto traço, a confusão de identidade. Pensa só, depois de anos construindo e interpretando personagens para a escola, para o trabalho, para a família, a queixa que mais aparece é essa sensação de não saber mais quem se é de verdade por baixo de tantas camadas. Mas esse mundo interno tão intenso não fica só lá dentro, né? Ele precisa se conectar com o mundo aqui fora. E a forma como essa conexão acontece é diferente, mas nem por isso menos poderosa. Vamos ver como. O sexto traço é a lexitimia. E atenção aqui, não é não sentir. Muito pelo contrário, é sentir tudo com uma intensidade que transborda, mas tem uma dificuldade imensa de dar nome e de falar sobre essas emoções. Algumas pessoas descrevem que o vocabulário emocional delas parece ter só indiferença ou raiva, o que, claro, gera uma angústia e uma confusão gigantescas. Então, como é que se coloca para fora o que as palavras não conseguem explicar? A resposta muitas vezes está no sétimo traço, a arte. Música, desenho, fotografia, escrita, tudo isso vira um canal de comunicação vital, superpotente, que permite que todo um universo de sentimentos complexos finalmente encontre uma voz. O oitavo traço é a conexão profunda e muito especial com os animais. Para quem vive com a exaustão da camuflagem social, os animais oferecem um espaço raro de aceitação sem nenhuma condição. Com eles, não tem máscara, não tem roteiro, não precisa de palavra. É uma relação de pura transparência e conforto. Lembra daquele primeiro traço, da sensibilidade extrema à injustiça? Então, o nono traço mostra como essa característica pode ser transformada numa potência. Esse senso de justiça super apurado
Muitas vezes vira profissão, como direito, ou uma causa de vida, como ativismo. A Greta Thunberg é um exemplo mundial de como essa sensibilidade pode, literalmente, mover o mundo. Olhando para todos esses pontos, fica claro que a gente precisa de uma nova perspectiva. É fundamental olhar para esses traços não como defeitos, mas como as cores vibrantes que compõem um perfil emocional que é único e cheio de força. E isso nos leva ao 10º e último traço, o humor atípico. Às vezes, ele pode começar com interpretações literais que geram situações engraçadas sem querer. Mas, com o tempo, muitas mulheres autistas desenvolvem um humor afiado, inteligente, sofisticado, que se torna uma ferramenta poderosíssima de resiliência. Isso é simplesmente brilhante. Segundo a psicanálise, o humor é um dos mecanismos de defesa mais nobres e maduros que existem. Está lá no mesmo nível da sublimação, que é transformar a angústia em arte, e do altruísmo. A capacidade de rir de si, de não se levar tão a sério, de trazer leveza para si e para os outros. Isso é, de fato, um superpoder. No fim das contas, reconhecer esses traços é muito mais do que um diagnóstico. É sobre compreensão, é sobre validação e aceitação. Isso deixa a gente com uma reflexão que é inevitável. Como é que nós, como sociedade, podemos construir ambientes mais seguros e acolhedores? Espaços onde a autenticidade não seja a exceção, mas sim a regra, e ninguém mais sinta a necessidade de se esconder.